E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos analisar a repreensão que Neemias deu ao povo e que vai nos ensinar lições importantes, amigo ouvinte, especialmente a de que devemos aprender com os erros passados, especialmente com os erros dos outros, para que nós não precisemos aprender pela dor. Neemias 13, 26 e 27 diz assim: Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Você percebe que na sua repreensão, Neemias lembrou-os de que eles deveriam aprender com os erros passados. Você percebe que nesta repreensão, Neemias recordou-os de que eles deveriam aprender com os erros passados. Neemias relembra a história de Salomão, que de acordo com 1 Reis 11, foram as muitas esposas de Salomão, especialmente as suas esposas pagãs, que o desviaram do Senhor e o levaram a pecar, a praticar a idolatria. E Neemias cita Salomão como exemplo, dizendo mais ou menos o seguinte: se até ele, sendo rei e tendo a sabedoria que ele tinha, foi influenciado a pecar em cultos pagãos pela influência de suas esposas, imaginem vocês e eu. Então Neemias lembrou e nos mostra aqui que o israelita e nós também devemos aprender com os erros passados, especialmente com os erros dos outros, para que evitemos maiores dores e sofrimento. Deus já havia ensinado em Deuteronômio 17:17, tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração se não desvie. Quanto mais mulheres eles tivessem, obviamente mais longe estariam do plano original de Deus, que o matrimônio envolve no plano original de Deus um homem e uma mulher, e mais influências eles teriam de nações pagãs, de mulheres pagãs, para adorarem vários tipos de deuses, praticarem vários tipos de rituais que envolviam sacrifícios humanos, sacrifícios infantis, imoralidade sexual até mesmo com animais. Então a preocupação de Neemias tinha uma razão muito forte para existir. Deus, amigo ouvinte, na sua palavra, nunca apoiou que um filho dele, que um crente casasse com um descrente, ou que um filho dele, israelita, por exemplo, se casasse com um pagão. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 24, verso 3, temos aqui uma informação interessante que nos mostra que desde o princípio era assim. Veja a orientação que Abraão deu ao servo dele. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. Então Abraão incumbiu o servo dele de jurar de que não traria para o filho dele uma mulher pagã, porque Abraão queria preservar a fé, o conhecimento, o amor ao verdadeiro Deus. Ele sabia que a influência de alguém pagão na família seria um desastre. Nós lemos sobre isso também, essa preocupação de Deus e dos profetas de Deus, em Gênesis 28, verso 1. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã-Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão,
Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. O ouvinte pode pensar que esta ordem de Deus pode parecer preconceituosa, mas eu lhe garanto que não é. Por dois motivos. Primeiro, em Zacarias 8, 20 a 22, vemos que o propósito de Deus era atrair as nações pagãs para ele, para que eles parassem de praticar aquelas perversidades, se arrependessem, tivessem um estilo de vida diferente e se tornassem filhos de Deus também. Então Deus chama Israel, não por exclusivismo, mas porque Israel seria preparado, o povo mais bem preparado, para levar o conhecimento de Deus às outras nações. Então, se Deus queria atrair os pagãos até ele, é óbvio que Deus não estava aqui sendo preconceituoso ou nacionalista, ok? O problema aqui é que Deus estava preocupado era com a idolatria. Então, um casamento de um israelita com idólatra iria influenciar o israelita a se tornar idólatra. Consequentemente, o culto ao verdadeiro Deus seria prejudicado. E levando isso para os filhos, alguns filhos iriam adorar ao Deus verdadeiro, outros aos deuses pagãos. Por isso, amigo ouvinte, antes de ter um matrimônio, a pessoa precisa pensar se o casamento que ela terá vai encorajá-la em sua devoção a Deus. O marido que você está escolhendo, ele vai lhe encorajar em sua devoção a Deus? A esposa que você está escolhendo, ela vai lhe encorajar em sua devoção a Deus? Responda essa pergunta e se a resposta for positiva, case-se. Se a resposta for negativa, termine esse relacionamento enquanto ainda é tempo. É melhor terminar um namoro e um noivado do que ter que terminar um casamento depois. E eu finalizo o estudo de hoje lendo 2 Coríntios 6,14, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Reflita, amigo ouvinte, nesse texto e que Deus lhe abençoe, lhe ajude a colocar em prática e a transmitir essa informação para aqueles que lhe cercam. Nos encontramos pela graça de Deus amanhã em mais um programa Lições da Bíblia aqui na Rádio Novo Tempo. Um forte abraço e até lá.